Na última entrevista que o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu cerca de 10 dias atrás, muita coisa foi dita, mas passaram despercebidas algumas falas sobre Xerém, o uso de jogadores revelados na base do clube e no time profissional. Mas eu não vou deixar passar, não. Nesse vídeo aqui, vamos debater sobre depois da vinheta. Já deixa o like no vídeo, a inscrição no canal, caso você não seja um inscrito, a hypada para dar aquela fortalecida, compartilhamento e um comentário, mesmo que você não saiba o que dizer. Pô, Leandro, vou falar o quê? Concordo com tudo ou discordo de tudo? Bota um emoji, alguma coisa, porque isso já é relevante para um engajamento. Então, conto com você e vamos embora para o vídeo. Antes da gente falar sobre essas declarações do Matheus Montenegro sobre Xerém, vamos falar um pouquinho de mercado da bola? Facundo Bernal. Muitas notícias saindo sobre a possível transferência do volante para o Real Betis, da Espanha. O Torino da Itália tem interesse, mas foi o clube de Sevilha que chegou com uma proposta. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque os valores são conflitantes. Saiu um primeiro número, depois mudou e já saiu outro. Notícia do Uriel Jugic, não sei se é assim que fala, é um jornalista estrangeiro aqui da América do Sul. Ele diz que Facundo Bernal será o novo jogador do Real Betis. Fluminense vende por uma cifra próxima de 12 milhões de dólares. E nesta quinta-feira ele já viaja para a Espanha para assinar contrato de 5 anos. Portanto, de acordo com esse jornalista, o valor próximo de 12 milhões de dólares. Na cotação de hoje, dá mais ou menos ali 62 milhões e 400 mil reais, lembrando que é o valor total. O Fluminense tem 60% do Bernal, 10% do representante, o Flu fica com 50% e tenta reduzir a porcentagem do defensor do Uruguai, que é de 40%. Mas os números são conflitantes, porque o primeiro que saiu era de 10 milhões de dólares. Depois passou para 8 milhões e meio de euros, dá mais ou menos a mesma coisa. Agora é um valor um pouco maior, 12 milhões de dólares, e claro que isso influencia o quanto que o Fluminense vai receber, independentemente se vai conseguir negociar uma porcentagem menor para o defenso. O problema é que a gente só deve saber o valor real em 2027, quando o Fluminense publicar o balanço desse ano, que ali precisa constar o número correto em reais. Enquanto isso, a gente vai ficar à mercê dos setoristas da gestão, jornalistas estrangeiros, cada um tem uma fonte, e a gente nunca vai saber o valor real. O Freitas, por exemplo, zagueiro que veio do Aliança Lima. Nenhum setorista divulgou por quanto o Fluminense pagou. No Peru falava-se em 20 milhões de reais, e não foi isso. A gente só descobriu esse ano. É um valor ali próximo na casa de 12 milhões de reais. Mais ou menos o que o Fluminense pagou pelo Ignacio também, oriundo do Peru. Vamos ter que aguardar. Fato é que o Bernal está de saída, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo que dependendo dos valores, o Fluminense vai ter um pequeno lucro ou nenhum, se colocarmos aí na conta salários, encargos trabalhistas, porcentagem referente a comissões, enfim, o Fluminense basicamente vai ficar no 0-0 com o Bernal, na melhor das hipóteses, um pequeno lucro e na pior, um pequeno prejuízo. Uma contratação que foi bem feita, o Fluminense foi ao mercado buscar um jogador interessante, de característica diferente da do André, e não deu certo, faz parte, não dá para reclamar. O que a gente critica é como que o Fluminense negocia mal, não é isso? O Grêmio acabou de vender um zagueiro que você provavelmente não conhece, com o nome de Vieri, menos de 20 anos, por 15 milhões de euros fixos, ou seja, mais ou menos 89 milhões de reais e mais 2 milhões de euros variáveis. Um zagueiro de menos de 20 anos, desconhecido, está saindo por 15 milhões de euros fixos. O Bernal, que é um jogador reserva, mais 2 anos, experimentado, já teve passagem por seleção de base do Uruguai, numa vitrine, jogou Libertadores e vai sair por um valor muito menor. Então o Fluminense continua vendendo muito mal. Claro que muita gente vai dizer, mas o importante no caso do Bernal, como ele não vingou, é se desfazer. Não, cara, é recuperar a grana investida, é ter lucro. Olha o Grêmio, eu estou citando um exemplo.
Jogador que você não conhece, nunca ouviu falar, está saindo com um valor exorbitante. O Emerson Royal, lateral do Flamengo, jogador fraco. Eu não sei como conseguiu jogar em clubes importantes europeus. Dá para ser vendido para o Aston Villa por 9 milhões de euros. Um lateral ruim que não performou. Então é só o Fluminense que não consegue fazer boas vendas. Os outros, sim. Por favor, né? Vamos cobrar. Bom, mas vamos falar sobre as declarações do presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, sobre o uso da base. Olha, gente, o que essa gestão é campeã é implantar narrativas. Pior é quem acredita. E um dos meus papéis aqui é desmantelar essas falácias. Então, vamos às declarações do Matheus Montenegro, quando perguntado sobre por que o Fluminense, nessa gestão e na anterior, que são a mesma, Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, por que usaram e usam tão pouco a base. Vamos à declaração do presidente do Fluminense. A resposta é muito simples. Xerém está sendo menos utilizado porque a gente tem contratado mais jogadores. É simples assim. E aí eu não estou falando de agora não, tá? Vamos lá. No time de 2007, 10 e 12, quantos jogadores tinham de Xerém jogando no time titular? O revisionismo já começa aí, né? Ele está comparando o período mais vitorioso da história do Fluminense com agora, onde há uma dificuldade de conexão com o time porque o time não performa. Entre 2007 e 2012, o Fluminense usou pouquíssimo a base, porque contratou grandes jogadores que levaram o clube a ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, 2 vezes campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa Sul-Americana, fazendo boas campanhas no Brasileiro. Então o Fluminense construiu grandes times nesse período e por isso não usou a base. Ele querer comparar esse período vitorioso com agora é brincadeira. Tem que pesquisar. Eu lembro do Ayrton Nem. É porque é simples. Quando você contrata mais, tem menos espaço para a base. É simples. E assim, eu acho que mesmo a gente contratando, a base continua tendo espaço. Então, eu não vou falar dos anos anteriores à gestão. Mas assim, a partir ali de 19, 20, 21, até 2021, a gente não tinha contratado ninguém, gastando dinheiro ali. Aí em 2022 começa a fazer contratação gastando pouco, 2023 também. Aí em 2024 que a gente começa a fazer contratações maiores. O Fluminense jogou na final da Libertadores de 2023, tinham 5 jogadores de Xerém lá. Se você olhar a quantidade de jogador que a gente utilizou da base, nossa gestão, é absurda. Só que é natural que quando você gasta mais dinheiro contratando jogadores de fora, a base perde um pouco de espaço. Isso não significa que a gente não usa a base. A gente usa, tem vários jogadores que estão lá. O Riquelme é da base, está no grupo, o Júlio Fidelis está no grupo, você tem o Pitaluga, e tem outros que fazem parte do profissional. É tentar fazer o torcedor de idiota. Não é verdade que a gente não usa a base? Tem lá o Pitaluga, tem lá o Riquelme. Qual a minutagem desses jogadores, ô Matheus? O que adianta você ter uma Ferrari na sua garagem se você não tem a chave dela? Só para dizer que tem? É isso mesmo? A narrativa é mostrar o seguinte, olha, a base tem. O fato de entrar em campo ou não é outro departamento. Pô, isso aí é mexer com o âmago do torcedor. É usar de desonestidade intelectual. Ele diz que usa muito a base, né? Eu tenho dado aqui quantidade de jogos que os atletas revelados em Xerém jogaram em 2026. Vamos ficar com o recorte só desse ano? Davi Melo, filho do Felipe Melo, 1 jogo. Davi Schwintz, zagueiro, 1 jogo. Luiz Fernando, volante, 1 jogo. Agner, que está saindo, vai para os Emirados Árabes, 2 jogos. Wallace Davi, trocado com o Savarino, 2 jogos. Léo Jans, lateral esquerdo, 2 jogos. Júlio Fidelis, 2 jogos. Wesley Natan, 3 jogos. Matheus Reis, 4 jogos. Riquelme, que ele encheu a boca, 5 partidas. Que mais? E acabou. Foi só isso. O Martinelli, que já está jogando há anos. E é isso. Esse é o aproveitamento da base, Matheus Montenegro. Estão lá, verdade. Por que não jogam? Vamos seguir com as explanações do mandatário. De profissional, que é a nossa meta, ter ali 1/3 dos jogadores da base, se ele vai ser relacionado para o jogo ou se ele vai ser titular, é uma decisão exclusivamente do treinador. Errado. Essa é uma decisão que deveria ser institucional. O Fluminense deveria revelar grandes jogadores para colocarem eles como opção do treinador. E só não utilizá-los se no elenco tiverem jogadores melhores. O Otávio, que vocês compraram por 8 milhões de reais, é melhor do que qualquer um da base? Os 70 milhões gastos no Castilho
Foram bem utilizados? Será que não tem algum centroavante na base que faz o que o Castilho faz dentro de campo? E esses inúmeros jogadores, Igor Rabelo, Ignácio, a base não tem um zagueiro melhor do que o Freitas? Então não é como se você tivesse colocado um Jean, campeão brasileiro em 2012, um Fred no comando de ataque, um Deco no meio-campo junto com o Thiago Neves, aí realmente você não vai usar um garoto da base. Mas a gente está falando do Lima. Estamos falando do Castilho, 70 milhões de reais. O do Soteldo vai custar mais de 50 milhões de reais. E tantos outros jogadores que não deveriam ser contratados, que tiram o espaço da base. Então não é como se Xerém fosse relegada porque o Fluminense contratou craques. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer como filosofia de gestão é sempre ter jogadores de Xerém no time principal. Agora, é simples assim. Vamos voltar naquele exemplo que eu falei para vocês, que a gente pode privilegiar só o financeiro e vender 8 jogadores, a gente vai ter provavelmente 6 ou 7 jogadores da base no time titular, porque é natural, a base demora. Você tem muitos jogadores de Xerém que são jogadores sensacionais, mas que quando eles chegam no futebol profissional, demandam um pouco de tempo. Matheus, você está tirando espaço da base para usar Otávio e Nonato. Por que o jogador da base demora a maturar? E nós temos que ficar aturando esses caras? Não faz sentido, irmão. Não é como se o Fluminense vai contratar jogadores supra-sumo da qualidade técnica. E olha, realmente, o Agner não vai jogar porque tem um cara ali. Não tem ninguém, pô. Se a base não consegue formar jogadores do nível de Freitas, Ignácio, Nonato, Otávio, Bernal, Guga, esse Samuel Xavier aí que já tá em final de carreira, pô, meu irmão, fecha a base. A tua base é um fracasso. E se ela é, a culpa é tua. Você que gere, meu irmão. Então, essa narrativa de que a base não tem espaço, lógico, você contrata um monte de jogador medíocre, tirando o espaço dela. E aí, quando você tem algum jogador que já chega mais pronto, é natural que o jogador da base demore um pouco mais para evoluir e ganhar a sua vaga no time. O Otávio não precisa demorar nada, né? Ele chega, o Fluminense paga 8 milhões no contrato de 3 anos e meio e joga. O garoto tem que esperar. Sim, se você for ver, em todo o nosso período de Unimed, a gente quase não usava base. E ninguém reclamava disso, porque o time era bom. E o time é bom agora, Matheus? O time do Fluminense é bom? Se o Fluminense bater campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, você vai pegar esse vídeo aqui e esfregar na minha cara com todo gosto. Mas esse time é bom? Você está comparando alguns times da Unimed, não são todos, porque a Unimed fracassou muitas vezes em contratações, mas dos times campeões, você está comparando com esse time só porque ele está nas 3 competições? O presidente do Fluminense segue falando sobre o uso da base, vamos acompanhar. Então aqui a gente tem uma reclamação de usar pouco a base, mas eu acho que essa reclamação, se você olhar o período da gestão como um todo, ela não faz sentido, porque a gente sempre teve 1/3 de jogadores da base no time principal. E daí, cara? O que adianta você ter se não usa? Porque contrata uma penca de jogadores de empresário, ridículos, medíocres, que tiram o espaço da base. E daí que você tem 1/3 da base, você não coloca para jogar, irmão. Assim como tem hoje, mas como a gente fez várias contratações, gastando efetivamente dinheiro, é natural. Gastando mal, né, Matheus? Gastando mal o dinheiro, muito mal. Por isso que a base não joga. Jogadores cheguem mais na frente. E você teve, claro, jogadores que a gente vendeu, que faz parte do clube também, como eu falei, todo clube precisa dessa receita não recorrente de venda de atleta. O Fluminense é um desses casos. A gente tem o Cauã, que veio da base, foi muito bem em 2024, foi vendido. Tem o Isaac, que foi vendido. Isaac, que não jogou, tá jogando bem agora lá no Shakhtar. O Fluminense preferiu não usar e vendeu, claro, por um valor ridículo. Vários outros são jogadores que foram vendidos, estavam ali no time profissional. Então, estavam ali sem jogar, Matheus. Fala a verdade pro torcedor, irmão. O que você tá fazendo se chama desonestidade intelectual. Estavam ali como o Marcão tá lá também. Como tem em vários lugares pessoas que só estão ali, que são mal utilizadas, subaproveitadas. Eu vejo como natural essa questão de utilização, que se comparado ao período em que a gente não fazia nenhum investimento na aquisição de atleta, é natural que a gente usasse mais a base.
E isso não é verdade definitivamente. Porque mesmo antes do Fluminense começar a comprar jogadores, como ele citou, a partir de 2024, comprou o Bernal, comprou o Serna e vários outros. Ano passado o Canóbio, esse ano o Arana, enfim. O Fluminense contratava Abel Hernandes, Bobadilha, Danilo Barcelos, Egídio. A base nunca foi uma opção na gestão Mário Bittencourt. Mesmo antes de comprar jogadores, ir ao mercado e fazer investimentos. Lucão do Break, Casares. Vou ficar aqui até amanhã falando de um monte de jogador que não deveria ter sido contratado. Chegou e tirou o espaço da base. Então não foi porque o Fluminense foi ao mercado comprar os caras. Já faz parte da gestão, isso é intrínseco dela, a não utilização de garotos revelados em Xerém. Essa gestão odeia Xerém. Qual é a razão? Hoje a gente continua tendo jogadores da base e eu acho que quando eles chegarem efetivamente, ganharem posição titular no time, etc., eles vão estar muito mais preparados. Como é que eles vão estar preparados se eles não jogam, meu irmão? Me explica essa dinâmica. Você acabou de dizer que contrata muito, por isso a base não joga. Como é que eles vão ter oportunidade de estarem preparados se o técnico não coloca? Com a anuência de vocês, vocês trouxeram um Zubeldia que detesta a base, já deu entrevista dizendo que não usa. Ou seja, consonante com a gestão, é uma filosofia dessa gestão não usar a base. Como é que o garoto vai performar se não joga? Me explica isso. E estão treinando num elenco que vem se reforçando e vão nos ajudar bastante. A palavra está com vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessas declarações do presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Mas antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e dê aquela hypada. Um abraço, galera. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.